Então, o primeiro gatilho, eu sempre começo com ele, é um gatilho de reciprocidade. O fato é o seguinte, pela teoria da reciprocidade, o ser humano, quando alguém faz alguma coisa de boa pra ele, ele não consegue deixar de fazer uma coisa em troca. De verdade. É inconsciente. Eu acho que isso foi pré-programado na gente desde os tempos da caverna. Você pensa na caverna lá, você trazia um pedaço de comida pra um cara. Se a outra pessoa não se sentisse grato e trouxesse um pedaço de comida pra você, as pessoas que não faziam reciprocidade morriam. E aí elas foram morrendo, só ficavam as pessoas que tinham reciprocidade. Então, muito se fala, por exemplo, como é que você encaixa isso? Então, reciprocidade. Se eu faço uma coisa boa pra você e você acha que isso é genuíno, você vai querer fazer uma coisa boa em troca pra pessoa. Por exemplo, comprar. Por exemplo. Então, a gente parar pra pensar que a venda não acontecia só na hora, vou te ligar pra vender. Não. Nesse processo, eu comecei, na época, a educar as pessoas pra começar a produzir conteúdo de valor, isso é, dar valor pras pessoas, que é o que a gente tá fazendo aqui, ou pelo menos tá tentando fazer aqui, é a nossa intenção, de que a pessoa escute isso aqui e saia com alguma coisa que ela possa aplicar na vida real dela e eventualmente a gente tende a comprar daquelas pessoas que são gratas. Então, mas assim, é íntegro, pra quem não entende, como é que lança foguete pra Lua? Os caras com uma tecnologia represam um pouco de energia, que no caso disso é em termos do combustível e de como aquele combustível é direcionado. E uma vez que solta aquele foguete, ele vai até Marte. Então, tem algumas técnicas que você usa como lançamento, que é uma coisa que eu tenho que lutar muito, porque lançamento, no dicionário, se a gente for perguntar pra Cecília, não sei se a Cecília tá treinada nisso, mas se você perguntar pra ela, é você trazer uma coisa nova no mercado, que também é lançamento, mas não é porque você lançou o foguete uma vez, que você não pode relançar ele. Concentrar uma quantidade de energia muito grande e liberar ela de uma forma tal que esse resultado final seja melhor do que o fato de não ter represado. A pandemia estourou tudo, né? Porque tirou o pré-conceito, a gente vê o pré-conceito online. Médico não passava receita online, não podia. Terapeuta, não sei se podia atender online, não sei se podia, tecnicamente, se o conselho deixava ou não, mas hoje o médico passa a receita online. Telemedicina. Então, assim, a pandemia, eu acho que ela acelerou todo esse processo de crença por uns 5 anos. Crença, crescimento, pra quem tava atuando na época, né, cresceu muito, pra quem não tava, começou. Então, tudo isso cresceu demais. Então, não imaginava que ia ser desse tamanho, não imaginava que a Hotmart ia valer o que ela vale. Bilhões de dólares, né? Segundo o último aporte. Cara, a Hotmart é um termômetro do mercado, né? Sim. Como ela é reconhecida lá fora, isso ela vale lá fora. Não me engano, os investidores são estrangeiros. Então, assim, eu não imaginava o tamanho que isso ia tomar em termos de faturamento, não imaginava o tamanho que isso ia preencher em termos de educação no país, que quando eu comecei não tinha. Então, eu tive que programar o meu primeiro gateway de pagamento, porque os gateways de pagamento mais convencionais, PagSeguro, e eventualmente todos os outros, não reconheciam o digital. A gente era underground para eles, a gente era fora do comum, então a chance deles acharem que a gente era uma fraude era muito grande. Eu vi um dia que eu tinha conta no Banco do Brasil, olha a situação, eu tinha conta no Banco do Brasil, nada de errado ter conta do Banco do Brasil, muito bom, porque o Banco do Brasil abre conta para todos os empreendedores, meio governo, meio não governo, é o fato dele abrir conta para todo mundo. O banco privado, ele abre conta para quem ele acha que vai dar certo. Aí chega uma hora que eu falei assim, não, eu quero ter uma conta no banco privado, um cartão de crédito mais corporativo. O banco privado, ele tem suas vantagens, lembro de ir num desses 5, sem mencionar o nome dele, e falar, cara, eu já faturava 2,5 por ano, acho que era 2,5. Ele virou pra mim e falou assim, você fatura quanto? Pergunta normal do gerente de banco. Eu falei, 2,5. Nossa, e qual a sua margem de lucro? Eu falei, margem de lucro, que se eu falasse, meu Deus, era uma coisa de louco. Não tinha funcionário, né? O meu maior negócio era imposto. Sim. O maior custo era imposto, assim, um imposto retido. E a hora que eu era simples nacional, né? Vai vendo. E aí o cara virou e falou assim, qual o seu patrimônio? E a minha empresa tinha o quê? Absolutamente de patrimônio, fora cash, né? 3 computadores. E que não tava nem no nome da empresa, né? E 2 celulares. Eu falei, cara, eu tenho esses computadores aqui, mas tá no meu nome. Mas se quiser eu passo pra empresa também. Isso é um problema? Não tem nada, você não tem estoque. Qual que é o seu estoque? E eu falava pro cara que eu vendia curso online, né? Eu falei, que estoque? Mas você não manda nada. Enfim, esse grande banco não abriu conta pra mim, porque eu era uma coisa que ele não entendia. O banco, quando não entende, ele é risco, né? Eu não entendo o que ele tá fazendo, né? Tem todo um processo de compliance, Então, o banco não queria abrir conta pra mim. E demorou alguns anos depois pra abrir a conta no banco privado. Então, assim, eu não imaginava que isso ia crescer tanto. Do jeito que tinha. Tu pensa num cara que viveu isso. Não tinha Hotmart, tive que programar meu próprio gateway de pagamento na época. Lançamento nada mais é de você represar uma demanda, represar uma quantidade de energia de vendas e soltar essa quantidade de energia de vendas de uma vez. Então, você cria esse desejo, você liberta ele de uma vez. Então, você
represa a água, depois libera a água. Então é o jeito melhor. Aí uma das pessoas, pra que eu vou represar? Pra que eu não vou vender já? Eu vou represar pra quê? Porque existe uma teoria que se você fizer isso com maestria, você acaba vendendo mais do que se você estivesse vendendo num processo mais convencional. Porque assim, o foguete, ele sobe... Ele sobe em 30 segundos até pra lua, mas demorou 2 anos pra você construir a porra do foguete. Exatamente. Mas quando você quiser lançar de novo, você consegue fazer aquela coisa de novo, né? Lançamento, venda, vocês sabem muito bem disso. É o primeiro passo, mas se depois ele entra e acha que você não entregou o que ele prometeu, depois da invenção das mídias sociais, seu negócio no longo prazo vai pro saco. Tem todo um processo de você fazer isso de uma forma de você acertar as expectativas pra gerar o resultado, porque é isso que no longo prazo vai gerar crescimento na sua empresa. No curto prazo, meu irmão, tudo assenta, mas no longo prazo, principalmente depois da invenção das mídias sociais, não funciona assim. Então existe isso. Primeira, reciprocidade, que gera um outro gatilho muito forte, a autoridade. Autoridade também incrustado na nossa mente desde que a gente é criança. Quem é a primeira autoridade de uma criança? Mamãe e papai. Mamãe e papai é a autoridade suprema. Inclusive, depois de uma certa idade, a gente descobre que ele não sabe de tudo. Exato. Né? Chega uma hora que você fala, cara, era tudo até os 11, 12. Você é a autoridade suprema. E a autoridade é um atalho de decisão. O ser humano, desde então, é treinado a não conseguir saber tudo sobre tudo. Então, ele é treinado desde criança a recorrer a autoridades para aquilo que ele não tem conhecimento. Então, se eu não sei de medicina e eu tô com um certo sintoma, eu vou recorrer à autoridade. A autoridade, quando eu reconhecer essa autoridade da pessoa, eu vou seguir aquilo que ela falar, mesmo que aquilo não faça sentido pra mim. Então, uma vez você pode ir no médico, porque você recorre a essa autoridade, ele fala, aconteceu comigo, eu tava em Barcelona, fiquei doente, aí foi lá no médico, ele falou, você tá doente, eu não entendia nada do que ele falava, você tá bem carregado, mas botou um líquido dessa cor aí, do energético, amarelo, e o outro da cor do energético, fosforescente azul, e era um no braço, outro no outro, achei aquilo até meio estranho. E eu tô no meio ali, tomando aquela parada em Barcelona, na veia, e eu falei assim, cara, esse cara tá injetando alguma coisa na minha veia. E ele falou as vitaminas lá, mas como é que você deixa alguém injetar? Porque eu reconheci ele como autoridade e deixei ele injetar na minha veia. Então, autoridade. Então, quando você dá a reciprocidade, você gera autoridade. E tudo com autoridade fica mais fácil. Um palestrante sem autoridade cobra R$1.000 por palestra. O mesmo palestrante com autoridade cobra R$200.000. Eu sei disso porque eu já fiz palestra de R$200.000. E a palestra era a mesma de que quando eu fazia palestra por muito tempo. Eu não faço palestra hoje, né? Mas é a mesma palestra. Qual que é a diferença? Autoridade. Autoridade. Como é que você gera autoridade? Ao gerar reciprocidade, você... eventualmente algumas pessoas vão falar, pô, o Caio manja dessa parada. Essa dica que ele me deu me ajudou em alguma coisa. Nossa, que agora eu gerei um outro gatilho mental. Chama antecipação. E essa antecipação gera atenção. Esse link não completado gera uma curiosidade e a gente tem uma atenção. Tanto Mandalorian, essa série requer a minha atenção, como se eu antecipar uma coisa que seja legal, eu vou querer completar isso. E para vender, a gente precisa de atenção. Como é que você vende para alguém que não presta atenção em você? Então, sem atenção, sem atenção não há venda. Sem atenção, num mundo onde é difícil de reter a atenção devido à quantidade de dispositivos e rios e tudo isso que injeta dopamina na veia da nossa audiência, como é que eu gero? Como é que eu tenho a atenção dele? Uma das maneiras é o gatilho mental da antecipação, que é um outro gatilho mental muito usado em lançamentos. Se você gostou deste conteúdo, o link do podcast completo está na descrição. Não esqueça de deixar o seu like e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para saber de publicações de novos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!